E um menino de apenas 16 anos de idade virou a nova esperança do São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o centroavante e fala também tudo sobre o São Paulo para contar que Rui Costa teve aumento salarial e sua permanência garantida para 2026. O São Paulo com uma série de contusões, está muito associado ao fato de o time ser bem veterano. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Tá aqui dividindo informações com vocês, só peço que deixem like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E a fase no São Paulo é tão ruim, mas tão ruim, que há um meme circulando nas redes sociais de que até o mascote do São Paulo sentiu uma lesão muscular e virou desfalque para a próxima partida contra o Corinthians, marcada para quinta-feira da semana que vem. E a brincadeira / provocação tem tudo a ver com o histórico de lesões gigante. E a cada ano parece que o São Paulo tem mais jogadores contundidos. Em 2025, 73% do elenco do tricolor já estiveram pelo menos em uma vez no departamento médico. O São Paulo conta com 33 atletas, só 9 não precisaram do atendimento do departamento médico desde o início do ano. São eles Rafael, Sabino, Patrick Lanza, Mailton, Bobadilha, Negruti, Luciano, Rigoni e Tapia. Importante registrar que esse número gigante de contusões está muito associado ao fato de o São Paulo ter vários veteranos. São 13 atletas com mais de 30 anos de idade. Bora aos nomes e às idades. Luiz Gustavo, 38 anos, Rafael, 36, Tolói, 35, Arboleda, Oscar e Cédric Soares, 34, Lucas Moura, 33, Luciano, Caleri, Rigoni, Alisson e Wendel, 32, além do Dinino, com 31 anos de idade. Citei 13 atletas com mais de 30 anos, certo? Só 3 desses 13 não tiveram contusões no ano. O goleiro Rafael, o atacante Luciano e o também atacante Rigoni, que chegou algumas semanas atrás. É por causa de todo esse contexto que o São Paulo decidiu que só vai contratar para o próximo ano jogadores jovens e com pequeno histórico de lesão. A coisa chama demais atenção e o São Paulo vai chegar para o confronto contra o Corinthians desfigurado, mesmo precisando de pontos para segurar a vaga na pré-Libertadores de 2020. Rui Costa seguirá como diretor executivo de futebol do São Paulo. Ele e Júlio Casares se encontraram nessa sexta-feira e apertaram as mãos. Dessa maneira, o executivo, que era especulado no Grêmio, assegurou que permanece no São Paulo em 2026, seu contrato se encerraria em dezembro do ano que vem. Júlio Casares ainda concedeu um aumento salarial ao Rui Costa. Importante registrar que o Rui foi especulado no Grêmio, mas o primeiro e único alvo do presidente Odorico Roman sempre foi Paulo Pelaipe, que por enquanto tem seu futuro indefinido. Sobre o Rui, quando ele aumenta seu salário, quando o Rui tem seu salário aumentado, e ganha mais status, é também uma tentativa da diretoria são paulina em diminuir o poder de Carlos Belmonte, que era desde o início da era Júlio Casares o homem forte do departamento de futebol. O Belmonte foi escolhido pelo Júlio Casares como diretor institucional, alguém que veio como Júlio da política do tricolor. Júlio Casares e Belmonte se estranharam, acabaram se distanciando e existe uma possibilidade real de o Belmonte deixar o departamento de futebol no fim dessa temporada. Hora de falar sobre uma pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, pesquisa essa encomendada pela CBF. Toda vez que a gente traz pesquisas, gera muita polêmica. Primeira colocação nessa pesquisa do Flamengo, 26%. Corinthians aparece em segundo com 19%. São Paulo é o terceiro com 9%, o Palmeiras é o quarto com 7%. Na sequência, o Vasco da Gama 5%, o Internacional 4% e o Cruzeiro também 4%. Com 3% aparecem Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. 2% para Botafogo, Bahia e Fluminense. Outros times somam 11%. Gostaria que você usasse o espaço para comentar. Primeiro para dizer se acredita em pesquisas sobre tamanho de torcida. E depois, o que você pensa sobre esses números que eu apresentei, beleza? Hora de falar sobre os clubes brasileiros e o fair play financeiro. Ao longo da semana, a CBF anunciou como pretende começar a praticar o fair play financeiro a partir de 2026. Só para você entender, esse fair play financeiro tem a intenção de exigir que os clubes só gastem aquilo que são capazes de arrecadar, para acabar com essa história de clubes devedores. Pois saibam
que se as regras que serão aplicadas a partir de 2026 já estivessem valendo no Campeonato Brasileiro do ano passado, só 7 dos 20 times da Série A seriam aprovados. Você quer saber quais são os 7, certo? Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá e Juventude. E a coisa mais alarmante vem agora. Falei sobre 7 clubes aprovados numa atmosfera ou numa demonstração de 20, certo? Pois saiba que desses 7, 4 caíram. Os 4 rebaixados estavam entre o grupo de times que respeitava o fair play financeiro. São eles o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Criciúma e o Atlético Paranaense. Sobre os 13 clubes que jogaram a Série A do ano passado e teriam sido reprovados se o fair play já estivesse valendo: Botafogo, que foi campeão, Fortaleza, 4º colocado, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Galo, Fluminense, Grêmio e Red Bull Bragantino. Quero falar agora sobre o São Paulo. Quem é o atacante que em seu primeiro treino com o time profissional marcou gol e deixou excelente impressão, encantando o técnico Hernan Crespo? O jogador é Breno, só 16 anos de idade, 1,86 m de altura, atleta que até 2023 defendia o Palmeiras. Esse jogador é tratado internamente como uma grande joia. Dá uma olhada no que o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, falou para mim sobre o atleta. Ele é o nosso melhor 9 das categorias de base, mas ainda é novo para o profissional. Vamos levá-lo para o sub-20, até para ganhar um pouco mais de físico e se desenvolver, para que daqui a um ano esteja pronto para o time de cima, afirmou o Douglas Schwartzman. O Breno tem 32 jogos e 14 gols pelo sub-17 ao longo da temporada, mesmo tendo muito menos idade do que a grande maioria da categoria. Jogador que é ambidestro e chamou a atenção do Hernan Crespo, foi muito elogiado. Nasceu no ano de 2009 e tem enorme potencial de finalização, cara de muita capacidade. Temos novidades e boas notícias envolvendo o Oscar? Ótimas novidades. Boa. Ele ganhou alta, né? Teve alta, vai para casa, vai ter um período de descanso para se recuperar dessa maratona que foi aí de exames e maratona emocional também, principalmente da questão da saúde, da questão do coração. O São Paulo não dá prazo para ele voltar ou se reapresentar ali. Isso vai ficar muito a critério dele. O Oscar daqui para frente, a gente vai esperar muito um movimento que vem do jogador, um movimento que vem da família, e o São Paulo idem. Então o São Paulo não pretende chamá-lo para congelar contrato, para romper contrato, para discutir qualquer tipo de diminuição de contrato. São Paulo mantém aquilo que tem de compromisso com o jogador e respeitando principalmente a família e respeitando a saúde do atleta e a figura do atleta. Então, assim, por mais que muita gente reclame, não vai mais jogar, não tem que pagar o salário de um cara que não está jogando, assim, isso fica muito nessa superfície da rede social. O São Paulo está tratando isso muito olhando para o lado humano. Claro. Então, assim, o Oscar não tem prazo, como eu disse, para voltar, e a questão dele, da tomada de decisão dele, Bruno Andrade tem também bastidores sobre isso, é uma situação que vai depender, é um movimento que vai depender muito dele. Então, assim, o Oscar vai tomar a decisão após conversar com a família, filhos, parentes próximos, e aí tomar essa decisão se para ou não. As próprias questões de exames, isso ainda é tudo muito recente. Quando foi que aconteceu? Foi na metade da semana passada? Meio da semana passada. Exato, né? Então, quarta-feira. Na quarta-feira, exato. Não é, Bruno Andrade? É muito recente para você já ter uma decisão, para você já ter algo definitivo que envolve a carreira de um jogador, Bruno. É muito recente para ele, para a família, para o São Paulo. É muito irresponsável para muita gente que já vem cravando que o Oscar vai rescindir contrato, que vai parar de jogar. Enfim, a gente tem que ter muita responsabilidade e cuidado nessa hora. É muito na linha do que disse o Hernan agora mais cedo. É uma decisão que ele vai tomar sem qualquer pressa, conversando com a família, conversando com as pessoas mais próximas, conversando com o próprio São Paulo, que reforça o que disse o Hernan. Não tem qualquer pressa, falou assim, olha, Oscar, tome o tempo que for necessário para você se recuperar, para você ponderar, para você cogitar, para você avaliar.
se vai ou não vai continuar a carreira. Claro que conversando com pessoas próximas ao Oscar, e aí é só um feeling dessas pessoas, é uma interpretação dessas pessoas, que ao que tudo indica, o mais, enfim, provável é a aposentadoria. Mas ninguém crava nada, até porque o Oscar não se decidiu. O Oscar primeiro está mais preocupado em pensar na saúde e na família para depois conversar com a família e analisar se joga ou não joga, se continua ou se não continua. Então é foco total na recuperação, na manutenção da sua saúde. Então, enfim, é muito cedo, é muito irresponsável. Um detalhe curioso aqui, eu digo curioso, mas falo isso com maior respeito, evidentemente. Conversando ontem com uma pessoa muito próxima ao Oscar, para tentar, enfim, analisar um pouco mais o futuro, o presente, ele me deu aqui um detalhe que para mim é significativo. Claro que todo mundo tem muitos detalhes do dia, do fatídico dia em que o Oscar desmaiou e foi para o hospital, etc. O que me disseram, depois não sei se o Hernan consegue completar com algo mais, ou você também, Bruno, que ele ficou 50 segundos sem pulso. Cara. Ou seja, é um número significativo, é um detalhe significativo, uma pessoa muito próxima ao Oscar, enfim, os médicos depois repassaram para o Oscar que logo depois do desmaio, ele ficou cerca de 50 segundos sem pulso, que um dos médicos do Einstein, que estavam ali acompanhando aquele processo de, enfim, análise clínica, análise do coração, etc., na hora percebeu que era sério, e já começaram ali todo o tratamento, toda a recuperação, que foi fundamental para o diagnóstico quase que momentâneo. Então é isso, claro que o médico do São Paulo, os médicos do São Paulo foram importantes, mas sobretudo os médicos do Einstein, porque felizmente para o Oscar aconteceu no momento em que tinha muito resguardo médico, resguardo clínico naquele momento. Quase 1 minuto, Hernan. Isso foi um pouco assustador no sentido de quem estava lá e presenciou isso, né? Não só funcionários do São Paulo, mas também funcionários do próprio Einstein, que estavam ali trabalhando junto com esses médicos, se assustaram muito, porque foi uma cena muito forte. Quando ele passa mal e tem esse desmaio, ele cai, né? Fecha o olho, abre o olho, fecha, não sabe onde está. Nesse período, nesse curto período, parecia uma eternidade. Quem estava lá foi uma eternidade para quem passou por aquele momento de sufoco. E quando o Oscar recupera a consciência, ele pergunta o que aconteceu, e aí, numa de agilizar o processo, falaram para ele, não, você desmaiou, é bom você ir para o hospital. Então, porque se você explicasse ali na hora tudo que estava acontecendo, isso poderia ser pior, agravar a situação, assustar ainda mais o jogador. Então, aí partiu para a ambulância e foi embora para o hospital. Você acha que essa decisão deve acontecer depois do campeonato brasileiro? Bom, isso passa pelo jogador, né? O Oscar não está olhando o calendário da competição para decidir. Não. O Oscar, ele tem a plena consciência, e isso também conversando com uma pessoa que é muito próxima dele, mas do clube, não do entorno dele, mas uma pessoa que trabalha no São Paulo e que tem muita entrada com o Oscar. Essa pessoa me disse que narrou para ele o seguinte fato: a vida pode não sorrir de novo, né? Você teve um aviso lá quando você teve a lesão a fratura na costela. Agora teve um outro aviso. Aquela coisa, tipo, graças a Deus deu tudo certo e você estava ali muito bem assistido. E aí, vai ficar correndo risco? Será que vale a pena correr risco? Né? A saúde em primeiro lugar. Então, é aquela coisa, vamos olhar para o lado do jogador, vamos olhar para o lado da saúde e, assim, continuar uma carreira que já é vitoriosa, que já é brilhante e que já é muito bem sucedida financeiramente e esportivamente, é secundário nesse